Vamos lá. A gente teve um assalto extremamente violento na zona norte da cidade, tá? Um homem ficou ferido com uma coronhada na cabeça. O assalto foi hoje cedo. Sabe daquelas histórias que a gente mostra com frequência aqui? Tem 2 horários, talvez, que a bandidagem fique mais atenta para atacar as vítimas. Quando a gente fala de roubos em residências. De manhã, a pessoa acorda cedinho, vai sair de casa e geralmente as quadrilhas mandam gente para aquelas ruas para ficar de olho. Ó, naquela casa ali todo dia, a pessoa sai às 7 da manhã e aquele portão eletrônico demora a fechar. Naquela outra ali, ó, não tem motor não, tá? A pessoa vem, abre o portão na mão, para o carro, desce e volta, dá tempo de atacar. Ou então à noite. Ó, nessa casa tem uma menina que estuda e ela chega todo dia por volta das 11 horas da faculdade. E aí o pai às vezes aí no portão abrir para ela e eles ficam conversando na calçada. Demora um pouco para fechar o portão quando ela entra com o carro. E foi numa dessas situações que eles fizeram mais uma vítima hoje. O pior é que ela levou golpes, gente, com um revólver na cabeça, a chamada coronhada, com a parte de trás do revólver. E sabe quem fez isso? Um adolescente, que ao ser preso, o maior fugiu. Olha que o adolescente, nem preso, né? Apreendido, diz a lei. Ameaçou a vítima. Falou, tá, só chamou a polícia. Me prenderam. Daqui a pouco eu tô livre, tá? Porque eu sou de menor. E eu vou voltar para cobrar essa bronca. A reportagem é do Guilherme Batista. Vai lá, Cimei. Enche a tela. Com a cabeça enfaixada, seu Sérgio relembra os momentos de terror vividos dentro da própria casa. O idoso de 65 anos precisou de pontos na testa, depois de levar uma coronhada durante um violento assalto. A gente fica até pensando se é a gente que está certo ou eles que estão na mordomia do capeta dessa aí, né? Tem tudo de graça, não é verdade? A gente, para ter alguma coisa aí, trabalhou a vida inteira, aí chega aí, quer matar, quer roubar, quer bater na gente, aí a gente fica louco, a gente perde a cabeça mesmo. Não tem sangue barata, não é verdade? Seu Sérgio foi abordado pelos criminosos no momento em que saía de casa, aqui no Jardim Continental, na zona norte de Londrina. Ele estava atrás do volante desta van, utilizada para fazer entregas. Ou seja, o idoso foi vítima dos assaltantes enquanto se preparava para começar mais um dia de trabalho. Os ladrões pararam com a moto bem aqui nesse local, desceram e anunciaram um assalto. Seu Sérgio, então, foi obrigado a sair do veículo e voltar para dentro de casa. Um dos ladrões usou uma arma de brinquedo para manter o idoso e a esposa reféns. Desesperado, o morador acabou partindo para cima do criminoso desarmado, que conseguiu escapar. O outro, o assaltante, quebrou a arma falsa na cabeça da vítima, que revidou com socos e pontapés. Chega 2 cabas armados e me bota para dentro de casa. Já não é um assalto, e foi para dentro de casa. Aí perguntou da minha esposa, eu falei, minha esposa não tá, e começaram a procurar. Eles se apavoraram um pouco, você entendeu? Aí eu percebi que não era arma de verdade. Aí eu consegui agredir um quis me agredir lá na área, tomou minha carteira, e aí a gente se abraçou ali. Aí o grandão que estava com a arma lá em cima, não atirou. Falei, então é de brinquedo, né? Aí eu peguei ele aqui fora, aí veio os vizinhos e tudo, aí conseguimos segurar ele aí, a polícia veio aí, aconteceu isso. Os vizinhos perceberam a confusão e saíram para acudir o seu Sérgio. Eles também seguraram o ladrão, menor de idade, até a chegada da polícia militar. O adolescente de 17 anos precisou de atendimento do SIAT. Ele foi apreendido e encaminhado para a delegacia, assim como a moto usada na ação criminosa e o simulacro quebrado. É muito fácil a gente orientar, dizer para as vítimas não reagirem ao assalto, mas na hora que a emoção vem, cada um reage de uma forma. Até mesmo as pessoas não sabem como vão reagir no momento em que estiverem emocionadas. A vítima teve o melhor resultado nessa situação, porque acabou evitando o roubo, nada foi levado dela, e quem levou todo o prejuízo foram os ladrões, que perderam a motocicleta, que era quente, não conseguiram levar nenhum dos objetos, e um dos rapazes ainda acabou perdendo 3 dentes. E o segundo elemento, não identificado, saiu covardemente, se evadindo do local como um cachorrinho sem dono, acuado, com o rabinho entre as pernas. Menor de idade, o ladrão teria dito aos moradores que assim que conseguir a liberdade, iria voltar para se vingar.
O tom de ameaça serviu para deixar a vizinhança, até então tranquila e pacata, ainda mais preocupada. A gente fica só com o portão trancado, porta trancada, vai ser assim agora por diante. Tudo trancado, porque a gente sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Todo mundo com medo do que pode acontecer de novo. Ficamos todos tristes pelo acontecimento e tudo mais. Na hora que o sangue velho subiu, você não pensa mais nada. Mas eu não aconselho ninguém a reagir não, que se fosse de verdade eu não estava aqui agora, não é verdade? E, graças a Deus não era de verdade. Ele perdeu uns dentinhos da boca, mas tá tudo normal, né? O duro é isso, tá? Um menor de idade, ele não teve a oportunidade ali, tá? Mas ele não pensaria duas vezes também em atirar contra essa vítima, tá? Perdeu os dentinhos porque estava no lugar errado na hora errada. Ô Gui, a polícia divulgou a idade desse adolescente? Você sabe se 16, 17? Tem 17 anos, Juliano. 17 anos. Exatamente. E essa sensação de impunidade, né? Ô, Gui? Juliano. Ele sabe que ele vai estar livre daqui a pouco. E sabe o que mais chama a atenção nessa história? Ele tem 17 anos, diversas passagens, e daqui a 10 dias ele faz 18 anos. Então, mesmo ele estando tão próximo aí da maioridade, ele ainda vai responder a esse... Na verdade, não é nem crime, né? É um ato infracional. Como adolescente infrator, a gente sabe que a pena máxima para um adolescente é de 3 anos, mas isso se ele comete um latrocínio, se ele comete um homicídio. É claro que foi um assalto violento, assalto à mão armada, a arma ela era falsa, mas a vítima não sabia disso. Ele deve ser, sim, autuado, responder por isso, mas acredito eu que em poucos meses esse adolescente ele vai estar nas ruas. E aí fica realmente esse temor, essa preocupação para a vizinhança. Porque, no primeiro momento, quem agride esse adolescente, esse criminoso, é a vítima, né? Ela agride justamente para se proteger. Ela leva a coronhada, a gente consegue até perceber no simulacro, ele está todo quebrado. O adolescente quebrou a arma de brinquedo na cabeça desse idoso, que precisou levar pontos. E depois de ser agredido, ele parte para cima, acaba aí trocando socos e pontapés com esse adolescente. Os vizinhos saem e também acabam agredindo, né? No calor do momento, todo mundo bastante revoltado com toda essa situação, vê o vizinho todo ensanguentado, ninguém tem sangue de barata. Aí a polícia militar chega, faz a apreensão desse rapaz e ele inclusive está na delegacia do adolescente nesse momento, aqui na Ademar Pereira de Barros, ali perto da Avenida Higienópolis. Então ele deve ser autuado, deve passar alguns meses aí respondendo a esse ato infracional e fica agora aquela dúvida, será que esse adolescente vai realmente voltar para se vingar? A vizinhança toda tá com bastante medo, Juliano. Todo mundo, eu imagino, né, Guilherme? Nenhuma pista do outro criminoso que acabou fugindo. E eu vou fazer para você de casa agora uma pergunta, eu vou fazer para o Guilherme também. Bota, por favor, para mim aí o nosso WhatsApp, Vanessinha, 99210893. Gui, qual a idade que você acha que seria correta para que alguém respondesse pelo crime? Você falou aí, cidadão, naquela sensação de impunidade extrema, disse, olha, eu vou sair daqui a alguns dias, vou voltar para me vingar, porque eu tenho 17 anos e só vou completar 18 daqui a 10 dias. Olha o absurdo disso. Eu já disse que em alguns países, Guilherme, e talvez nos Estados Unidos isso fique muito claro, porque lá cada estado tem liberdade para fazer a sua legislação criminal. Em alguns estados, a maioridade penal acontece aos 14 anos. Em outros, aos 21. E aí isso vai variando, 14, 16, 18, 20, 21... Qual a idade que você acha que alguém deveria ter para passar a responder pelos crimes? Hoje no Brasil, 18. Manda para mim, 99210893. Tua opinião, Guilherme? A minha opinião, 16 anos em casos de crimes hediondos, Juliano. Você acha que deveria haver essa distinção? Eu acho que sim. Não dá para você colocar um adolescente cometer um furto simples, que está iniciando aí no mundo do crime, e a gente sabe que o adolescente... Claro que existe uma parte que não tá nem aí com nada e tal, mas eu acredito, eu ainda tenho esperança na humanidade, viu, Juliano? E eu acredito que boa parte desses menores, eles são meio que pressionados a irem por esse caminho. Então, é interessante a gente falar da maioridade penal, mas não esquecer que isso é uma consequência, né? A causa é a falta de oportunidade, a falta de educação, todo o contexto pelo qual esse adolescente passa para chegar a cometer esse crime. Mas como a situação ela está muito complicada,
A gente sabe que é uma panela de pressão, que os adolescentes, inclusive muitos deles, eles se aproveitam do fato de não responder criminalmente justamente para cometer esses crimes. Tem quadrilhas, Então, né, Guilherme, que exatamente. recrutam os adolescentes e eles viram aquela espécie de boi de piranha. Isso. Às vezes nem são eles os responsáveis por atirar. Vai uma quadrilha assaltar uma casa e, de repente, um tiro é disparado e mata a vítima. Nem foi o adolescente que atirou, mas as quadrilhas já botam esse adolescente para assumir, porque eles sabem que no caso dele a punição é muito mais branda. Isso é frequente, né? Se 3 são presos, na verdade 2 presos e um apreendido, o adolescente ele é orientado a pegar a culpa de todo mundo. Foi ele que atirou, foi ele que agrediu, foi ele que teve a ideia de cometer aquele assalto, porque a punição para ele vai ser muito mais branda do que a punição para os maiores de idade. Então, como a gente está nesse fogo cruzado, eu que sempre tento fazer uma análise mais crítica, eu acredito que nesse momento, maioridade penal 16 anos para casos de crimes hediondos, e aí nos crimes de menor potencial ofensivo continua 18 anos mesmo. Mas claro, trabalhando para tentar entender, para tentar dar condições melhores para as pessoas, para elas não entrarem no mundo do crime, né? A gente precisa fazer essa distinção. É muito fácil, né? Virar e falar, não, tem que colocar todo mundo atrás das grades mesmo. Tratar as coisas de forma imediata. A violência, ela está aí, ela precisa ser combatida, mas ao mesmo tempo as pessoas precisam ter mais oportunidades para, quem sabe, não entrarem nesse mundo, porque é tudo muito complicado. É difícil, né? É difícil fazer essa análise, mas é assim que eu penso. Tá certo, Guilherme, e da mesma forma que você disse que acredita que aos 16 anos seria o correto, tem muita gente mandando opinião, e pra gente aqui o legal é isso, tá? Não existe verdade absoluta. A tua opinião vale tanto quanto a do Guilherme, quanto a minha. Eu, particularmente, acredito em 16 anos. Mas estou vendo aqui gente falando de 15, de 16, gente falando que mantém aos 18, gente falando de 12 anos. Tem estados americanos onde a maioridade penal acontece a partir dos 12 anos. E há em alguns também, eu estava estudando alguma coisa de legislação, há uma diferenciação dos crimes, tá? É bem o que o Guilherme disse, ele falou, pelo menos com relação a crimes hediondos, que essa maioridade aconteça aos 16. O fato é que hoje a molecada, com 14 anos, ela já sabe absolutamente tudo. Essa molecada hoje, eu vi outro dia um menino matando aos 11, com revólver. Ele já sabia atirar, ele já trafica, ele já faz tudo. Só que a punição não vem na mesma velocidade, né? E aí ele se sente de menor. É essa a expressão. Senhor, chega perto de mim não, senhor. Sou de menor e o Estatuto da Criança e do Adolescente me garante. Se o senhor encostar em mim aí, ó, o senhor vai ver. E esse hoje foi pior, né? Porque ele pegou, foi lá e ameaçou a vítima. Você me denunciou? Não se esqueça que eu sou menor de idade, tá? Amanhã eu saio da cadeia e eu vou voltar para me vingar. Alguma coisa tem que mudar.